Flamengo conseguiu uma vitória de virada sobre o Avaí por 2-1, lá no estádio da Ressacada nesse domingo às 11 horas da manhã. Bom, e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre como ficou a classificação e o que eu achei de cada jogador nesse jogo, as lições que ficam dessa virada do Flamengo. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre como ficou a situação do Flamengo na tabela de classificação da Série A do Brasileirão. O Flamengo ficou em sexto lugar, tá, com 30 pontos, e conseguiu superar o Internacional, que também tem 30 pontos, mas perdeu o jogo pro Palmeiras por 2-1 também, se eu não me engano. E o Flamengo continuou com 9 pontos de distância pro primeiro colocado, que é o Palmeiras. O Palmeiras tem 39 e o Flamengo tem 30, mantendo a distância e pelo menos não deixando a distância aumentar. Então o Flamengo agora está no G6, próximo passo é entrar no G4. O primeiro colocado, o quarto colocado, o Atlético Mineiro tem 32 pontos, então o Flamengo está a 2 pontos do Atlético Mineiro, com o mesmo número de jogos. Então é possível, é um sonho possível, tá? O Flamengo conseguir essa recuperação, entrar no G4, o próximo passo é tentar encostar mais no líder. Então vamos falar agora sobre um pouco como foi o jogo e também o desempenho de cada jogador individual, minha opinião sobre cada jogador. O jogo foi um pouco diferente do que eu esperava. Eu esperava o Avaí bem retrancado, com a linha de 5 lá atrás. Em um momento teve realmente linha de 5, mas o Avaí não foi um time muito retrancado. Não foi aquele time que só esperou e ficou saindo em contra-ataque. O Avaí tentou jogar e ficou surpreso porque os times que jogam contra o Flamengo, geralmente que querem sair jogando, né? Querem sair pro jogo e atacar mesmo, eles levam muitos gols, o que não aconteceu nesse jogo. Inclusive o Avaí fez o primeiro gol. Eu acho até que o primeiro tempo foi bem disputado. O Flamengo teve todo jogo o Flamengo teve uma pressão, mas o primeiro tempo foi mais forte essa pressão na saída de bola do Avaí. Mas o Avaí conseguiu marcar o primeiro gol. E eu tenho que falar um pouco sobre o Santos, mas vamos primeiro fazer essa retomada de como foi o jogo em si. E no intervalo, o Dorival deve ter ajeitado muito bem o esquema, né? Bom, o Flamengo ganhou com 2 gols do Pedro. Não tem muito o que falar, né, o Pedro? Vamos falar de cada jogador individual, que aí a gente complementa com o resumo da partida em si. O Santos, ele falhou. Para mim ele ainda está muito inseguro em saída de gol. Teve uma saída que ele falhou, mas depois ele ficou melhor. Nesse jogo ele foi muito requisitado pela bola aérea, não aquela situação de 1 contra 1 diretamente com o atacante adversário. Ele saiu e ganhou todas as bolas aéreas, depois ele conseguiu se dar bem, menos na questão da falta, né, que foi um gol anulado do Avaí. Eu achei que, na primeira olhada ali que eu dei, eu achei que não foi falta, mas depois eu vi que o atacante do Avaí dá uma olhada e aí deixa o ombro ali de propósito pro Santos cair. Então foi uma falha com misto de falta. Então tá bom, dá pra relevar isso do Santos, até porque no resto da partida ele foi mais seguro, mas eu ainda acho que ele ainda tem muito que melhorar. Não mostra muita segurança nos outros jogos. Nesse melhorou um pouquinho, mesmo após a falha do gol anulado. Mas tá bom, tá melhorando aos pouquinhos. Melhor do que o Diego Alves já é, então ok. O Mateuzinho, depois ele foi substituído, entrou o Rodinei. Ele foi muito mal na parte defensiva, como eu já havia falado também nesse vídeo. O Mateuzinho, ele não é um excelente marcador, não é um excelente defensor. E ele também não fez muitas jogadas ofensivas, mas essa é a melhor parte dele, é a parte ofensiva dele. Então foi uma partida mais ou menos dele. O Fabrício Bruno e o Pablo não conseguiam sair de trás com a bola, não conseguiam sair do setor defensivo e dar o passe pro João Gomes, pro Everton Ribeiro, ou até mesmo pro Diego, para sair com a qualidade ali da zaga para o meio campo, fazer essa transição ofensiva. Fabrício Bruno e Pablo. O Pablo foi melhorzinho, eu achei. Fabrício Bruno ainda tem que ter um maior ritmo de jogo.
ficou muito tempo parado e voltou há pouco tempo. Com o Paulo Souza também não teve muita oportunidade. E o Pablo eu achei que melhor, mesmo com... A maior deficiência da zaga nesse jogo pra mim foi a falta de qualidade na saída de bola, não teve isso. Tá, o Ayrton Lucas muito bom na parte ofensiva também, mas a parte defensiva é a mesma coisa, ainda precisa melhorar bastante. O Diego não comprometeu muito o jogo, mas deixa aquela primeira parte ali bem insegura. Pra mim, quando eu tô vendo o jogo do Flamengo que tem o Diego como primeiro homem, eu já fico muito inseguro com relação à parte defensiva e a construção de jogada, saída em transição da parte do campo do Flamengo para o campo de ataque. E aí ele joga essa responsabilidade pro Everton Ribeiro, que jogou bem, menos do que tinha jogando, mas deu uma boa contribuição também, foi substituído. E o João Gomes é aquela coisa, ele não é um jogador criador, mas ele segura bem o meio de campo. O João Gomes bem de novo. O De Arrascaeta teve algumas chances perdidas, poderia ter chutado, não chutou, quando chutou errado. Mas é o Arrascaeta, né? Ele, depois de uma jogada no segundo gol, jogada do Gabigol, tentou chutar, o zagueiro salvou quase em cima da linha. Depois ele deu uma cavadinha pra cima pro Pedro cabecear pro gol livre. Então é o Arrascaeta, não dá pra substituir ele esperando uma coisa que o outro jogador que vai entrar vai ser melhor do que ele. Ele já é a melhor coisa que o Flamengo tem. E eu tô ansioso pra ver esse Flamengo do Dorival sem o Arrascaeta. Com essa evolução vai ser o Arrascaeta. Ansioso que eu digo de preocupação, tá? Porque o Arrascaeta vem sendo e eu acho que é o melhor jogador do Flamengo, não tem como. Mesmo que o Pedro esteja fazendo muitos gols, ele tá fazendo muitos gols por causa da construção do Arrascaeta. Então vamos ver como o time se comporta sem ele. E eu não quero ver, sinceramente, mas uma vez vai ter que acontecer, até para descansar o jogador. As fases mais importantes das competições estão chegando nesse mês de agosto. Então ele vai ter que descansar em algum jogo no Brasileiro para poder competir em alto nível nas Copas. Teve o Gabigol, não fez gol, errou muitos gols, errou muitos chutes, chutou fraco, chutou grama, mas não fez gol. E de novo, né? Mas participou na jogada do segundo gol. O Gabriel tá sendo isso, mas é isso que eu tô esperando mais dele nesse Flamengo do Dorival, que ele participe mais de gols pro Pedro do que ele realmente faça gols. Só que nesse jogo tiveram algumas oportunidades que ele não pode perder. Como que ele perde aquele gol 1-1? Tava ele e o Vanderlei lá, o goleiro do... Acho que é Vanderlei o nome dele. É Vladimir. Vladimir, o nome do goleiro do Avaí. Tava ele e o Vladimir e ele chutou fraquinho nas mãos do goleiro. Cara, pro que ele ganha, pro que ele já jogou, ele tem que fazer esse gol, cara. Eu sei que a gente sabe que ele perde muito gol, mas tem que fazer, chuta alto, sei lá, inventa alguma coisa, mas faz o gol. Naquele tempo tava 1-1 ainda. Então, pô, se fosse depender só do Gabigol, o Flamengo tinha empatado ou perdido o jogo. Então fica difícil defender Gabigol. Trabalha aí pra melhorar, né? Não tem outro jeito. E o Pedro, né? O Pedro fez os 2 gols de novo. Mais 2 na conta do Pedro. Já tem 6 gols no Campeonato Brasileiro. Tá encolando lá nos líderes. Eu acho que o Cano é o líder de artilheiro no Brasileirão. Tem 11 ou 12 gols. Por aí. O Pedro de novo decidiu o jogo pro Flamengo, né? Com um gol ali esperto, o Gabigol desviou ali, não conseguiu achar direito a bola e ele sozinho ali, centroavante mesmo, aquele centroavante raiz, meteu pro gol, de cara pro goleiro, de cara pro gol, né? O goleiro já tava mais do outro lado da trave. E no segundo gol, de novo, tava só na boca do gol, só esperando cabecear para mandar pro fundo do gol. Então, artilheiro Pedro é fundamental nesses jogos do Flamengo. Muito difícil, inclusive até o Dorival dessa vez não substituiu o Pedro, substituiu o Gabigol. Os substituídos foram o Mateuzinho para a entrada do Rodinei, o Diego, que entrou para Vitor Hugo, né? Entrou o Vidal e o Everton Cebolinha. Então foram esses jogadores que entraram. Vou falar sobre eles, mas não tem muito o que falar, tá? O Everton jogou
mais ou menos. Tentou o drible e não conseguiu. Tentou jogada na área, o Gabigol desperdiçou quando ele deu o passe. Não tem muito o que falar sobre esse segundo jogo do Cebolinha, tá? Foi um jogo meio bem normalzinho. Não digo que foi ruim, porque não dá pra dizer que ainda foi ruim. Ele tá chegando agora, é o segundo jogo dele ainda. E nem jogo completo. O Vitor Hugo entrou, mas não fez muita diferença. O Vidal, vamos deixar pro final, né? O Rodinei entrou e deu mais combatividade à lateral, tá? Mais força física, principalmente ofensiva, de transição, que eu digo, né? Da defesa pro ataque, ele carregando a bola e ele fazendo tabelinha até com o Vidal. Isso hoje é muito legal. Eles já estão se entendendo bem, até no campo. O Rodinei não vai ficar, tá? E o Arturo Vidal, vamos falar sobre a estreia do Vidal. O que eu achei da estreia? Achei uma estreia boa, inclusive um gol, o segundo gol eu acho, o segundo, nasce do carrinho do Vidal, recuperação do Vidal, no campo defensivo do Flamengo, e aí a bola chega até Gabigol, Arrascaeta e vai pro Pedro. Então, ele mostrou liderança em campo, é isso que a gente espera dele também, que ele seja um líder técnico e um líder de vestiário no campo. E também nos bastidores, né, obviamente. Então eu achei uma estreia positiva, melhor do que a estreia do Cebolinha, isso em condições mais complicadas, tá? Mesmo que o Cebolinha fez com assistência, tentou alguns dribles e errou, mas é porque o Cebolinha ele tenta muitos dribles, né? Ele é um jogador driblador. O Vidal ele é mais desarme e construção, desarme e construção. Nesse jogo a gente já viu um pouco do desarme dele, tá? Ele tentou algumas tabelinhas com o Rodinei, conseguiu, mas a gente ao decorrer do campeonato ainda vai ver mais coisas sobre isso, sobre essa construção de jogo, mas a gente já viu um pouco do desarme dele, como pode influenciar no contra-ataque do Flamengo. E é isso, não tem muito mais o que falar sobre a estreia dele. Eu achei positiva a estreia, tô com grandes esperanças no Vidal. Eu confesso que estava animado, mas sempre com um receio, né? Que é jogador novo, veio da Europa. A gente tem medo de que seja alguns jogadores conhecidos que vieram da Europa e não deram certo. Mas aparentemente vai ser diferente com o Vidal. E espero realmente que ele continue, né, sendo positivo, um líder positivo, tanto tecnicamente no vestiário, nos bastidores. Vai ser muito interessante ver ele aqui no Flamengo. Bom, do jogo foi isso, foi uma virada do Flamengo. O Flamengo saiu atrás. O Flamengo é um time que vira muitos jogos, mas eu esperava, quando o Avaí fez um gol, eu já estava torcendo pro empate. Só pelo empate já estava bom, porque jogo às 11 horas da manhã no domingo, pra mim é sinônimo de empate. O Flamengo conseguiu a virada, foi difícil o jogo. Como eu falei no início do vídeo, eu não esperava que o Avaí ele fosse dar tanto trabalho assim, que fosse sair pro jogo e ainda trancar um pouco o Flamengo. Então, foi um bom jogo, tá? Um jogo ok, mas aí o que vem mesmo agora é projetar o jogo contra o Atlético Paranaense pelas quartas da Copa do Brasil. E a gente vai fazer isso em outro vídeo. Esse agora foi uma análise das lições que o Flamengo tem que tirar, a análise dos jogadores nesse jogo contra o Avaí. Bom, então é isso. Fica um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto.